Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor para todos. É, Sou o Samuel aí. A gente está com o objetivo aqui de estudar a lição de número 8 da classe Heróis da Fé, a qual tem o título José e seus irmãos. A gente vai estudar um pouquinho essa história, tirar algumas lições aí, aquilo que Deus tem a falar conosco. Espero que vocês gostem aí. Estou aprendendo ainda a gravar esse tipo de vídeo, consegui fazer uma aula diferente hoje. Eu tô aprendendo ainda, mas espero que você goste aí, vocês gostem e tenha paciência. E conforme vai passando, a gente vai aprendendo, tá certo? A gente vai aprender sobre José e seus irmãos. Vale a pena aí ressaltar que, só dando uma frisada na história de José, José é filho de Jacó, Jacó com Raquel, sua esposa amada, a qual ele trabalhou 14 anos para ficar com ela, ter ela como esposa. Jacó não tinha só José de filhos, a Bíblia conta que fora José ele tinha mais 11 filhos, sabendo que Jacó era casado com duas mulheres, mas ele também teve filho com mais duas concubinas. Então, ao total, ele teve quatro mulheres, né? Sabendo que ele amava mais Raquel, a qual ele trabalhou 14 anos. De Raquel, ele teve dois filhos, qual foi José, o primogênito, e Benjamim, que no dia que ele nasceu, sua mãe morreu no parto. Raquel morreu no parto. Então, fora José e Benjamim, existiam mais 10 filhos, filho de Lia, das outras concubinas de Jacó, tá? Jacó gostava muito de José por ser de sua esposa amada. José era muito inteligente, a Bíblia conta que ele era um jovem muito obediente. Ele muitas vezes contava as coisas erradas que seus irmãos faziam, andava vistoriando seus irmãos, e isso despertava um ciúme nos seus irmãos e o amor de seu pai. A Bíblia fala que a ponto de um dia Jacó fazer uma túnica colorida e dar para José. E isso despertou mais ainda o ciúme deles dos irmãos para José, tá certo? Então é nessa história que a gente vai tirar algumas conclusões, algumas lições, os comentários, algo assim, a gente vai aí debatendo talvez aí no grupo do WhatsApp, tá bem? Vamos lá, então? É, o título, José e seus irmãos, o texto áureo está Mateus 7, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu até escrevi aí uma promessa condicional, porque tem uma condição por se alcançar misericórdia. Pela Bíblia Sagrada, e a Bíblia é a regra principal da humanidade, não tem como se alcançar misericórdia se você não for misericordioso. Então tem uma condição aí, seja misericordioso, que a misericórdia vai alcançar você. Tá certo? O objetivo dessa lição é saber que os propósitos de Deus se realizam na vida de quem é fiel a Ele, independente das adversidades. Ponto de partida. José era amado e protegido pelo pai Jacó, que tinha mais 12 filhos, mais 11 filhos. E sua mãe Raquel teve dois filhos com Jacó, José e Benjamim. Jacó o amava muito, pois trabalhou 14 anos até que recebesse como esposa. Além disso, o nascimento dos meninos foi um verdadeiro milagre de Deus, pois Raquel era estéril. Talvez por isso Jacó tivesse tanta predileção por José, que sofria com ciúmes e inveja dos irmãos. A rivalidade entre eles acabou causando muitas dores ao jovem José, que se manteve fiel em todas as situações difíceis que enfrentou. Sua fidelidade permitiu que os planos de Deus se cumprissem na vida dele e no povo de Israel. Tá certo? Isso é algo que eu já comentei com vocês. Outra coisa que vale a pena ressaltar é que a mãe de José aí também era estéril. Então, da linhagem que Deus escolheu para ser a nação eleita aí dele, que foi de Abraão. Abraão casou com uma esposa estéril. Depois de Abraão nasceu Isaac. Isaac casou com a esposa estéril. E de Isaac nasceu Jacó. E Jacó, que foi escolhido entre Jacó e Esaú, foi escolhido Jacó. Jacó também casou com sua amada esposa aí, que ele mais amava, que também era estéril. Mas nos três episódios, a gente vê o milagre de Deus, que as três mulheres aí, elas tem essa promessa e concretiza na vida delas de ser mãe, tá certo? Eu até grifei aí, sua fidelidade permitiu que os planos de Deus se cumprissem na vida dele e do povo de Israel. Então,
A fidelidade a Deus aí faz toda a diferença. A gente vai ver isso na história aí de José, tá certo? Introdução: José foi vítima do ciúme e inveja dos irmãos, devido ao tratamento privilegiado que recebia do seu pai. E deu um sonho que mostrava que ele seria maior dentre os irmãos. Revoltados, os irmãos o venderam como escravo. E o adolescente José foi parar no Egito. Ali, porém, Deus continuou a falar com ele em sonhos, além de permitir que José o interpretasse, o que acabou sendo o motivo para que ele chegasse a uma posição de destaque no governo egípcio. Após alguns anos, José pôde compreender que todo o seu sofrimento, longe de casa, da pátria, da família, permitiu que o povo de Israel não desaparecesse em razão da fome. Em meio a todos os caos, você vai ver lá em Gênesis 45, 4 e 5, lá que José entendeu no final de tudo que era um propósito de Deus na vida dele. Tá, teve muitas coisas erradas aí, Jacó não deveria. A gente muito sabe disso, eu sei que estou falando com adolescente, mas um dia vocês vão ser pais aí. A gente sabe que não deve entrar por esse caminho de privilegiar um ou algo assim. Família é família, todos têm o mesmo patamar, todos têm a mesma atenção. Foi algo errado que aconteceu e de Jacó dar essa atenção privilegiada aí para José, mas em tudo isso que aconteceu, reverteu ainda em bênção. Deus ainda não deixou o plano dele cair por terra, o plano dele prevaleceu como sempre, nunca vai acontecer de cair por terra, prevaleceu e concretizou o plano de Deus que Deus tinha e já enxergava lá na frente, que precisava que José estivesse como governador para salvar a nação escolhida por Deus, que saiu de José e os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, tá certo? Independente da dificuldade, quando a gente está na direção de Deus, a gente compreende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você tem que amar a Deus para as coisas virem cooperar para o bem. Mesmo que esteja de ponta cabeça, o mar vai afundar o barquinho, como se diz. Se afundar o barquinho, tem um objetivo disso para o plano de Deus concluir. Se não é o plano de Deus de afundar e ele quer que esse barquinho chegue inteiro lá do outro lado, não tem marca que afunde. Vai concretizar o plano de Deus, independente da situação, independente do momento, tá certo? Então, aqueles que amam a Deus, todas as coisas vai cooperar para o bem dele, tá certo? O que acontece quando José aí recebeu essa túnica colorida de seu pai Jacó? E essa túnica colorida representa algo bem interessante. Só tinha túnica colorida naquela época príncipes, pessoas que não tocavam no trabalho, pessoas que nem trabalhavam dentro de casa, pessoas que talvez viviam só aí de estudo, de mexer com negócio, com a área financeira. Quando José recebe essa túnica, automaticamente os irmãos já entenderam uma mensagem por trás disso. José nunca vai relar a mãozinha no arado, José nunca vai trabalhar, suar junto com a gente, José vai ficar focado na administração, José vai ficar focado aí nos estudos e a gente vai trabalhar aqui no sol. Isso despertou mais inveja, mais ciúme nos irmãos ainda. E chega uma certa cena aí, a Bíblia narra, que os irmãos saíram pastorear, aconteceu uma cena lá que José foi contar um sonho para eles, que José sonhou que o feixe de trigo dele tinha se levantado, o feixe dos irmãos tinha se curvado. José também teve um sonho a qual a lua e o sol se curvava e as 11 estrelas se curvavam diante dele. Todos os irmãos entenderam que José estava querendo dizer que eles e os irmãos deles, o pai e a mãe tinham que curvar, ia se curvar diante de José. Então despertou uma raiva, um ódio, um ciúme, algo assim dos irmãos, que houve até uma discussão, você vai ver na Bíblia, os irmãos saíram, pegaram as ovelhas e saíram para cuidar das ovelhas, levar ela para pastorear. E os irmãos não estavam voltando muito rápido, então Jacó chegou até José, José, você precisa saber onde estão seus irmãos. Seus irmãos só podem estar aprontando alguma coisa, vai dar uma vistoriada neles, saber se eles estão bem, onde eles estão. Então José, ele pega o mantimento ali e sai viajando aí atrás de seus irmãos para saber onde seus irmãos estavam com as ovelhas. E quando José está chegando aí para os seus irmãos ver ele de longe, conspiram contra ele, um fala que quer matar, um defende ele não matar não. Daí eles pegam José e jogam José dentro de um poço. Esse poço, a Bíblia narra aí que não tinha água. Então José foi jogado dentro desse poço, tiraram a túnica dele
E eles sabiam agora, eles entraram na situação. Se eles tirassem José do poço, e José ia sair correndo, ia contar para o pai o que aconteceu, a história ia ficar complicada. Então eles ficaram nesse enigma. A gente matar é nosso próprio sangue. É muito forte, talvez, matar. Eles estavam fazendo algo errado, mas eles pensaram nisso. Matar a gente não vai matar, mas se a gente soltar ele agora também, a gente vai entrar numa complicação que ele vai ser o dedo duro do que a gente fez. Daí a Bíblia narra que eles estavam ali nessa discussão, o que ia fazer com José. José lá dentro do poço, daqui a pouco eles vêem uma caravana chegando de ismaelita. Eles veem que os ismaelitas eram comerciantes, eles fazem uma proposta para o ismaelita, vende José por 20 pratas. José é vendido para os ismaelitas, José é levado para os ismaelitas para o Egito e, e eles pegam a túnica colorida aí de José, deixa ele sem túnica aí, pega a túnica dele, mancha com sangue de cordeiro lá, fala, leva para o pai, fala que foi atacado por leão, que José morreu e essa história continua. Pelo pai, Jacó, José estava dando por morto, mas os irmãos venderam José por 30 moedas de prata para o Egito. Indo lá para o Egito, ele tem um episódio aí grande, enorme aí, mas vamos voltando aqui. José é o filho favorito, aí. José tinha 17 anos quando ele foi vendido aí como escravo por ismaelita, tá certo? Vale a pena ressaltar. Então, quando a gente fala dessa história, parece que a gente tá vendo José jovem, algo assim. É 17 anos, adolescente. Talvez na idade sua aí, pronto para ir pro Estrela da Manhã, mas é 17 anos, um adolescente ainda, tá certo? Jacó amava muito José, e essa predileção do patriarca despertava o ciúme e a inveja de seus irmãos, outros filhos que se sentiam rejeitados. Além disso, José contava para o pai tudo o que os seus irmãos faziam de errado. Aí, ó, já ressaltei com vocês. Jacó chegou a presentear o filho adolescente com a túnica, que certamente gerou muita chateação nos outros filhos. E isso porque a túnica era uma vestimenta típica de jovens príncipes ou nobres, que eram dispensados de trabalhos do campo ou em casa, o que sinalizou ainda mais os privilégios de Jacó na família. José certa vez contou-lhes um dos seus sonhos. Ouvi e peço-te este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos rodeavam e inclinavam ao meu. Depois disso, José lhes contou outro sonho. Eis que sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E seus irmãos logo entenderam o significado do sonho e apelidando José, o sonhador mor. Logo encontraram uma oportunidade de acabar de vez com a vida dele, tá certo? Então essa parte aí já falei com vocês, ressaltei com vocês que o José tinha sonhado esses dois sonhos e a vez dele guardar para ele, ele resolveu contar para seus irmãos. Nessa episódio que ele está contando para seus irmãos, a Bíblia retrata que, que até seu pai, Jacó, ficou meio revoltado com José. Falou assim: José, cara, você está dizendo com esse sonho aí que eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos se curvar diante de você, José? E José aí ficou meio triste, acabou acontecendo essa história aí, mas tudo era no plano de Deus já. Deus tinha um plano em tudo isso. Mas vale a pena ressaltar aí que muitas vezes quando você tem sonho, tem projetos, pensa bem para quem você vai contar, não sai contando para o meio mundo, não. Guarda muitas coisas, você tem que guardar para você. Conta para o seu melhor amigo, para o seu melhor companheiro, pelo seu melhor ajudador, Jesus, através do seu Espírito Santo. Conta para ele, deposita sua confiança nele, conta seus sonhos para ele e não sai contando para ninguém, não. Tem muitas pessoas que estão do nosso lado, dizem nossos melhores amigos, mas só querem uma oportunidade de, sei lá, algo para nos ofender, para nos atingir aí. E quando a gente conta um grande sonho para eles, em vez de eles incentivar, acaba trazendo consequências amargas para a gente aí. Então vale a pena ressaltar isso, tá certo? A superproteção de Jacó acabou criando uma grande rivalidade entre seus filhos. Apesar de tudo isso, José era mesmo diferente dos irmãos, pois ele tinha um grande temor a Deus. Vale a pena ressaltar que Salomão dizia: o temor a Deus é o princípio da sabedoria, tá certo? Ele concedeu a capacidade de sonhar e interpretar sonhos. Deus tinha planos para José, e a crueldade dos seus irmãos acabou colocando-o onde o Senhor o queria, tá certo? José tinha recebido esse dom de Deus, que era de sonhar e também interpretar sonhos. E isso acabou gerando aí uma crueldade de seus irmãos para com ele, mas tudo isso
já estava no plano de Deus e acabou colocando José onde o Senhor queria que ele estivesse, tá certo? A inveja ou o ciúme impede que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Por isso é importante que o cristão não cultive esse sentimento em seu coração, vivendo em comunhão e amor com os irmãos, tá certo? O princípio de tudo é o amor. E inveja e amor não andam junto não, tá certo? Se tiver esse sentimento no nosso coração, vamos pedir para Deus e tirar isso, porque é, a, é um mal que entra dentro da gente. Às vezes a gente tem inveja de alguém, a pessoa não é atingida pela nossa inveja, porque inveja não atinge o outro, mas vai corroendo dentro da gente. E vamos dizer, um câncer na alma, tá certo? A inveja. É um exemplo de temor a Deus. Emboscado pelos seus irmãos, José foi vendido como escravo para o mercador que o negociou no Egito. Então, aqueles ismaelitas que pegaram José levaram ele para o Egito. E chegando lá no Egito, negociaram ele. Negociaram com um homem chamado Potifar. Potifar era o encarregado da guarda de Faraó. Faraó era um título dado ao, dizemos assim, o presidente do Egito daquela época, tá certo? Não existia o faraó, sei lá, nome do cara, não. O faraó era um título dado ao presidente do Egito. Então, José foi vendido a Potifar, Potifar era encarregado da guarda do faraó, tá certo? José sendo levado lá para Potifar, ele começou a se destacar. Potifar logo percebeu em José Deus na vida de José e viu a responsabilidade de José, deu um grande cargo para José, encarregado de cuidar de toda a casa de Potifar. Ele sendo cuidado aí, ele cuidando da casa de Potifar aí, acabou chamando a atenção da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar armou uma cilada aí para José. Vale a pena ressaltar que Potifar era um grande homem naquela época, então a mulher não era, sabe, de má pinta, como se diz por aí, é uma mulher talvez de boa aparência, deu em cima aí de José, querendo é, persuadir aí José, querendo se deitar com José. José não quis, ele, por obediência, temor a Deus, respeito ao seu senhor Potifar, e por ele não querer, a mulher se sentiu ofendida e armou uma cilada contra José, dizendo para todo mundo que José tinha tentado atacar ela e tudo mais, e José acabou sendo vendido não, acabou sendo preso. Potifar teve raiva de José e prendeu José aí na cadeia, no cárcere, tá certo? José, eu até grifei, José tanto era um jovem educado quanto cultivava grande intimidade com Deus. O seu senhor Potifar logo o colocou como responsável pela sua casa, pois observou que Deus era com José. Tá certo? A mulher, aí eu acabei de ler para vocês. Já na cadeia, quando ele é levado para a cadeia aí, Deus favoreceu o jovem mais uma vez, fazendo com que o carcereiro-chefe o colocasse como responsável pelas chaves da prisão. O temor de Deus fazia com que todos notassem que havia algo diferente com José. Onde quer que ele estivesse, tudo prosperava, tá certo? Então, até na cadeia, o cara foi levado na cadeia, o chefe lá da cadeia teve uma confiança tão grande em José que depositou a chave da prisão. Imagine dar uma chave para uns caras aí presos no Brasil, dá uma chave, vai lá na cadeia lá e entrega uma chave para eles, sabe que eles vão ficar lá? Não, mas José tinha algo diferente que vinha da parte de Deus na vida dele. Ele recebia a chave, cuidava da prisão e ainda ganhou a confiança de todos lá, tá certo? E lá na prisão, ele conheceu dois homens, o copeiro e o padeiro. Acabou tendo um desentendimento lá no palácio de Faraó lá, os dois foram mandados para a prisão. E chegando lá na prisão, os dois teve dois sonhos. E nesse sonho, um contava pro outro, ninguém sabia, os dois discutindo lá, não entendia por que naquela mesma noite os dois tinham sonhado. José ouvindo eles conversando, José pede para eles contar o sonho para ele. José ouve o sonho, interpreta o sonho, diz que o copeiro vai ser solto, vai voltar para o palácio, mas o padeiro vai ser morto. E acontece isso mesmo. O padeiro é morto, o copeiro é solto, volta para o palácio. Mas antes do copeiro tá saindo ali da prisão, José fala para ele: lembra-se de mim quando você estiver lá, rapaz, lembra lá, dá uma ajudinha aí, eu tô inocente aqui. Mas a Bíblia conta que o copeiro foi solto, voltou ao palácio e esqueceu de José. Isso passou 2 anos depois. Então, não sei, a Bíblia não conta isso. Mas José foi vendido como escravo com 17 anos. Vamos colocar aí que ele ficou, sei lá, para ele ganhar confiança, não sei. Eu até não peguei nesse detalhe na Bíblia, não sei se fala
de quantidade de tempo, mas vai que ele ficou uns 5 anos aí na, na casa de Potifar. 17 com 5 vai dar 22, se eu não me engano. 22 mesmo, vai que eu tô falando uma coisa aí que eu tô um pouco nervoso, 22 anos. E depois ele fica aí mais alguns, sei lá, uns 5 anos aí na cadeia, vamos colocar que está com 27. 27 e sai ainda mais o copeiro aí que esquece dele por 2 anos, 28, 29. Ele vai ser governador por 30 anos, uns 30 anos por aí. Imagina a história dele. Tudo isso, ele não deixou de adorar a Deus, fazia diferença, tinha tudo para ser um cara revoltado aí, mas ele tinha temor a Deus e gostava de exaltar a Deus aí, fazer a diferença onde ele chegar, tá certo? José, ele se torna governador aí, ele se casa, teve filhos, mas nem por isso, ele estando no Egito, nem por isso entrou o Egito no seu coração. Nem as adversidades, nem o sucesso influenciaram o caráter de José, que se manteve firme em todas as situações devido à sua intimidade com Deus, tá certo? Ascensão de José. E o que acontece? Um dia o faraó tem um sonho lá e chama todas as pessoas do palácio, ninguém consegue interpretar. Nisso o copeiro lembrou, o cidadão lembrou depois de 2 anos, vai que deu amnésia no cara também, mas ele esqueceu o nome de verdade. Depois de 2 anos ele se lembra, no meio daquela confusão, ninguém consegue interpretar. Ele lembra que alguém interpretou o sonho dele, chamado José lá na prisão. Então ele lembra de José, chama, fala pro faraó, faraó, tem um cara que quando você me prendeu, que eu estava pronto para ser morto, eu sonhei lá na prisão, um cara interpretou, falou que eu ia ser solto, isso concretizou, eu estou aqui e o nome dele é José. Se o senhor quiser chamar ele para interpretar, ele é um jovem diferente. Então o faraó manda chamar José. José chega na presença de Faraó. Faraó conta o sonho para José. José interpreta o sonho, fala que naquele sonho significava que haveria 7 anos de bonança que viria para frente, mas depois desses 7 anos haveria 7 anos de fome. José, além de contar o sonho, José era inteligente. José já aconselha a Faraó, fala assim: você tem que aproveitar esses 7 anos de bonança, acumula os mantimentos aí nos celeiros, para quando chegar os 7 anos de fome, vocês tenham aí mantimento guardado. O faraó olha para ele e fala assim: ó, não tem ninguém que tenha essa capacidade de fazer. Daí o faraó cai a ficha dele, olha para José e fala assim: a não ser você, que tem um espírito de Deus. E faraó converte José, escravo, a ser governador do Egito, o segundo em autoridade depois de Faraó, tá certo? José se torna governador. Em tudo, ele honrava a Deus, ele tinha temor a Deus. E vale a pena ressaltar, o cara mais inteligente que existiu na face da terra, chamado Salomão, ele disse: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tá certo? José passou parte da adolescência em meio à impiedade, mentira e idolatria. Ainda assim, ele se manteve fiel, e todos viam que o Senhor era com ele. José conhecia o relacionamento do seu pai com Deus, e isso lhe foi útil mesmo em piores momentos da vida. Apesar de jovem, José era sábio, por isso era também irrepreensível, tá certo? José foi um excelente governador, honesto com todos. Em sua administração não houve fome, guerra ou disputa. José salvou o Egito e o povo da fome. Ele foi capaz de perdoar os irmãos e de compreender o propósito de Deus em tudo o que se passou. José amadureceu em meio ao sofrimento. Ele mesmo reconheceu que Deus o fez crescer na terra do seu sofrimento. E ele ficou livre das suas aflições. As adversidades fizeram com que José aumentasse a sua comunhão com Deus e adquirisse maturidade e conhecimento para se tornar governador do Egito. Incentive os alunos a buscar o mesmo nas situações difíceis, o crescimento com Deus, tá certo? Muitas pessoas, principalmente nós, em vez de nas adversidades a gente chegar mais pertinho de Deus, nas adversidades a gente quer tirar conclusões, quer ter argumento e acaba saindo um pouquinho da presença de Deus. Então vale a pena ressaltar aí, pessoal, em momentos difíceis, em situações difíceis, são as melhores oportunidades para a gente chegar mais pertinho de Deus, para a gente reconhecer o poderio de Deus e saber que tudo está no comando dele e não existe nada impossível para ele, tá certo? Conclusão: Deus abençoou José e o preparou para lidar com o período de fome que se assolaria a terra. A grande capacidade administrativa com a grande capacidade administrativa que tinha fez com que José armazenasse mantimento suficiente para os 7 anos da escassez. Ele passou pela escravidão para levar 2 nações da extinção.
o Egito e Israel. O segredo da sua prosperidade, contudo, era a presença de Deus em sua vida, tá certo? Vamos analisar. A presença de Deus tem total liberdade na nossa vida ou muitas áreas a gente ainda não deu total liberdade aí para Deus, tá certo? Aprendemos muito. É uma história muito conhecida que até criança, até pessoas muitas vezes que nem é cristã conhecem essa história. Mas vale a pena ressaltar e pegar esses detalhinhos que fazem total diferença. O temor a Deus, a obediência, o respeito, fugir da aparência do pecado, honrar a Deus e enxergar que no meio até de adversidades Deus não está no comando de tudo, fazem total diferença, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. É um método novo que eu estou fazendo aí, estou aprendendo ainda. Desejo um domingo abençoado, uma semana que vai entrar, se Deus permitir, abençoada para vocês. Um grande abraço e até mais na paz do Senhor.